Estamos então a responder em direto pela primeira vez esta noite desde o pavilhão municipal de Monserrate, numa altura em que estamos sensivelmente a 7 minutos do início da partida, a contar para a 25ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Hóquei em Patins, partida que vai por frente a frente a Juventude de Viana e o Hóquei Clube de Turquel. Recordo que no jogo da primeira volta a Juventude venceu em Turquel por 6-2. Podemos também desde já avançar com a constituição das equipas que já nos chegou à mesa de trabalho, mas antes disso aproveito também estes minutos que nos separam desde o início da partida para conversar um pouco com a nossa companheira de trabalho, com a Marisa Ribeiro, que nos vai acompanhar ao longo desta noite de Hóquei em Patins em Viana do Castelo. A Juventude de Viana, que hoje, em caso de vitória, garante o quarto lugar da tabela classificativa, é desde já o primeiro dado que se pode tirar desta partida. A Juventude de Viana que venceu em Turquel por 6-2, jogando em casa. De facto, a formação de Viana do Castelo tem a obrigação, entre aspas, de conquistar os 3 pontos. Boa noite. Muito boa noite a todos. Obviamente que a Juventude de Viana tem a obrigação de conquistar os 3 pontos e naturalmente as pessoas não estão à espera de outra coisa, sabendo que a Juventude de Viana venceu o poderosíssimo Turquel numa primeira volta no inferno de Turquel, que toda a gente sabe muito bem que é extremamente difícil de ganhar lá, e ganhando por uma margem tão folgada, certamente os adeptos não quererão hoje ver outro resultado que não a vitória. Contudo, esse resultado também da primeira volta, não esqueçamos que foi materializado sobretudo na segunda parte, porque ao intervalo Turquel e Juventude de Viana empatavam a 1 golo e estava um jogo bastante equilibrado, pelo que foi um resultado construído sobretudo na segunda parte. Também, como tu bem disseste, este jogo pode dar algumas contas matemáticas interessantes e pode, acima de tudo, continuar a confirmar a ótima prestação que tem tido a Juventude de Viana no seu regresso ao campeonato da primeira divisão. Tem estado com uma boa equipa, muito coesa, e tem feito jogos extremamente de muita qualidade, como todos lhe vêm tirando o chapéu. Luís Viana, por exemplo, volta a figurar no 5 ideal da jornada 24, dizendo que ele voltou às boas exibições. Para mim não voltou, porque Luís Viana pode não ter marcado tantos golos nos últimos jogos, mas a regularidade deste jogador, as qualidades estão lá todas, portanto Luís Viana será sempre um avançado a ter em qualquer 5 ideal. Com Luís Viana estão os outros companheiros, quer os que jogam de início, quer os que não. O que é certo é que a Juventude de Viana tem conseguido, com os seus jogadores, treinadores e equipa, construir esta caminhada que orgulha todos os vianenses, e hoje com esse condimento extra de garantir matematicamente um lugar, e quando assim é muito mais confortável jogar, construir os resultados precocemente para não estar pressionado na última fase. E deixa-me que te diga também que é a partir de agora que os primeiros se vão encontrar, portanto alguém vai perder pontos. É a oportunidade da Juventude de Viana continuar a caminhar e a ascender na tabela classificativa, quem sabe, para esse sonho da Europa, por que não? Muito bem, vamos avançar com as 3 equipas. Os árbitros José Pinto, Joaquim Pinto e Joaquim Ribeiro viajaram desde a Invicta. A Juventude de Viana com Jorge Correia, Gustavo Lima, Jorge Vieira, Diogo Fernandes, João Pinto, Nuno Félix, André Centeno, Luís Viana, Joel Coelho e Leonardo Paes, técnico da formação vianense Pedro Sampaio. Quanto à formação do Hóquei Clube de Turquel, com Marco Barros, Pedro Vaz, Tiago Rafael, Daniel Matias, Paulo Passos, Alexandre Duarte, Fábio Alexandre, André Luís, Vasco Luís e Samuel Santos. É o treinador da formação de Alcobaça, João Simões. Com a formação do Turquel já no interior da pista de Monserrate. Marisa, olhando para as bancadas, era de esperar para já mais gente. É sabido que o público em Viana costuma chegar em cima da hora do jogo, mas para já pouca gente ainda para assistir a esta partida. Pouca gente, e estes serão dos jogos bem apetecíveis, porque são 2 equipas muito fortes que estão nos primeiros lugares da tabela. Turquel e Juventude de Viana têm feito uma caminhada muito similar, e se recorrermos à primeira volta, terminaram essa volta mesmo separados por 2 pontos. Hoje estão separadas por 13, é muito mais, obviamente, mas de qualquer forma é notória a igualdade que estas 2 equipas tiveram na primeira volta. Agora a Juventude de Viana conseguiu distanciar-se um bocadinho, fez umas exibições melhores, conseguiu melhores resultados, o que justifica obviamente também o seu melhor lugar neste momento. Mas isso em nada tira as valências e o poderio da equipa de Turquel, com um poderoso Vasco Luís, que vem na lista dos marcadores em 12º lugar, é o primeiro a aparecer. Mas como diz quem diz Vasco Luís, toda esta equipa também está muito bem trabalhada, e trabalhada à semelhança da Juventude de Viana. Portanto, hoje teremos aqui 2 equipas bastante parecidas. O público esse talvez ainda possa estar de férias de Páscoa, quem sabe,
mas estes seriam dos jogos em que eu apostaria ter mais gente, mas para já ainda não. Olha, e para já há também, numa altura em que entra a informação da Juventude de Viana, camisola laranja, calção azul, meia azul, o Turquel já lá está há alguns minutos, todo equipado de negro, a formação do Turquel, a formação de Alcobaça. Deixa-me também aqui realçar o seguinte, é que para já temos já uma classificação que ainda não é definitiva após esta jornada 25, com Valongo, Benfica e Porto, todos com 62 pontos no primeiro lugar da tabela classificativa. Depois no quarto lugar Oliveirense com 55 e surge na quinta posição a Juventude de Viana com 52 pontos. Mas atenção que ainda faltam disputar 3 partidas referentes a esta jornada 25, ao Candelária Oliveirense, o Sporting Porto e este Juventude de Viana Turquel que vamos acompanhar esta noite. Portanto, a Juventude de Viana pode hoje, em caso de vitória, colar-se um pouco mais, se bem que ainda falta jogar o Porto e também a Oliveirense, que ainda vão ter que cumprir o jogo relativo a esta jornada 25 do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Hóquei em Patins. Numa altura em que as equipas vão perfilando em Monserrate, tudo apostos daqui a pouco para o início da partida. Recordo que no jogo da primeira volta a Juventude de Viana venceu por 6-2. Hoje de regresso a Monserrate, a formação de Viana do Castelo, obviamente que quer conquistar os 3 pontos para continuar na senda dos bons resultados. Tudo apostos daqui a pouco para o início da partida